Olá, boa noite. Hoje é dia 10 de outubro de 2024. O Dia das Crianças está se aproximando e na edição de hoje vamos falar da importância da educação e da diversão para os pequenos. E mais, como o mercado está se preparando para a data do Dia das Crianças. Isso e muito mais no Informativo TVU que começa agora. O projeto Caminhos do Trabalho, que atende trabalhadores adoecidos ou acidentados, completa um ano na Universidade Federal de Uberlândia. A iniciativa busca combater a subnotificação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são uma realidade muitas vezes invisível. O projeto Caminhos do Trabalho surge como uma luz no fim do túnel para muitos trabalhadores que enfrentam essas situações. Completando um ano na UFO, a iniciativa tem como principal objetivo combater a ocultação e subnotificação desses casos, sejam eles físicos ou psicológicos. O propósito do projeto, que é formado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das ciências humanas, também da área da saúde, é investigar se existe essa relação, então, entre um adoecimento e o ambiente de trabalho no qual essa pessoa está inserida. O grande propósito do projeto é esse, porque existe no nosso país uma grande subnotificação, uma grande ocultação de adoecimentos relacionados ao trabalho. Então, nós auxiliamos no estabelecimento desse possível nexo entre adoecimento e trabalho e orientamos esses trabalhadores e trabalhadoras na busca pelos seus direitos trabalhistas e pelos seus direitos previdenciários também. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar, incluindo estudantes de medicina, ciências sociais, relações internacionais e enfermagem, além de profissionais da área médica e jurídica. Essa diversidade permite um atendimento abrangente e personalizado. Enquanto profissional das ciências sociais, enquanto cientista social, já estou no nono período encerrando o curso, eu especificamente sou da área da sociologia do trabalho, o projeto ele consegue me ajudar a conseguir ver todas essas teorias que eu vejo no curso, eu consigo visualizar na prática desse projeto, Então, me prepara também para ser um profissional das ciências sociais que vai para o mercado de trabalho e que consegue ter essa sensibilidade com trabalhadores adoecidos, seja trabalhando no Ministério Público, seja trabalhando na área da saúde coletiva, da saúde pública, Então, ele dá para a gente essa sensibilidade. Neste espaço, trabalhadores encontram não apenas orientação, mas também esperança. O Caminhos do Trabalho já se tornou um importante aliado na luta pelos direitos trabalhistas e pela saúde do trabalhador em Uberlândia, atendendo 25 trabalhadores e colaborando também com a formação de novos profissionais. O meu curso estuda sociedade, estuda grupos, e o que eu vejo, pelo menos na graduação, é a falta de ter algo prático, porque a gente mais fica na sala de aula, estudando textos, mas a gente nunca parte para a prática. Então, esse projeto está sendo como aplicar meus conhecimentos em ciências sociais e levar ele para as pessoas, e também poder ajudar também os outros, que é o objetivo desde quando eu entrei para a UFO. O projeto recebe recursos da Fundacentro, vinculada ao Ministério Público do Trabalho, o que permite sua continuidade e expansão. Além do atendimento direto, o Caminhos do Trabalho também atua na conscientização e prevenção, buscando criar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos. E se não bastasse o calor nesses dias, um incêndio tomou conta da região do Caça-e-Pesca. Durante a noite, ocorreu um incêndio no Caça-e-Pesca, queimando aproximadamente entre 60 e 80 alqueires. 3 viaturas dos bombeiros e 10 militares do Exército estiveram no local, extinguindo o incêndio. A ação foi finalizada por volta das 2h35 da madrugada. Nenhuma das pistas precisou ser interditada, porque o fogo partiu da rodovia adentro, com o vento em sentido ao interior do Caça-e-Pesca. Estiagem em nível global. 2023 foi o ano mais crítico das últimas 3 décadas. Com isso, os rios, várias partes do planeta, registraram seus níveis mais baixos. As Américas foram as mais impactadas pela seca severa. As informações são do relatório Estado dos Recursos Hídricos Globais de 2023, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas.
O primeiro problema, o calor intenso que sentimos no dia a dia. 2023 foi o ano mais quente registrado, com temperatura média 1,45 graus acima dos níveis da era pré-industrial no século XIX. Agora, o segundo problema, água demais ou água de menos. Entre julho e setembro do ano passado, em 8 estados brasileiros, os índices de chuva foram os menores em mais de 40 anos. Os rios de todo o mundo tiveram o ano mais seco em 3 décadas. No Brasil, a maior seca da história na região amazônica fez a sua bacia hidrográfica ter recorde negativo dos níveis de água. O fenômeno El Niño, que começou em julho de 2023, continuou este ano. Ele traz condições de muita seca em grande parte do Brasil e da América do Norte, o que traz muitos impactos à economia dessas áreas de rios. E hoje, nós vemos que a seca diminuiu muito os níveis dos rios na América do Sul. O momento é de uma situação muito difícil em muitas áreas da região. A previsão da ONU é de que novos recordes de calor virão por aí, junto com a escassez de água. No mundo, 3,6 bilhões de pessoas têm acesso inadequado à água por pelo menos um mês por ano. Essa estatística deve aumentar para 5 bilhões até 2050. Nós estamos diante de um cenário já pontuado como irreversível em termos de aquecimento global. Então, isso nos leva a uma necessidade de construção de políticas estruturantes. Se não estabilizarmos as mudanças do clima, essas condições de seca vão continuar, mas não significa que não teremos enchentes. Teremos uma longa época do ano de muita seca, mas também podemos ter eventos de chuvas extremas. E depois do intervalo, Dia das Crianças, a gente fala da importância da educação e também da diversão para elas. A gente volta em instantes. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU, agora 7 horas e 9 minutos. Dia das Crianças chegando e a gente chama a atenção para os cuidados com a saúde dos pequenos. De acordo com o Atlas Mundial de Obesidade, o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes com obesidade ou sobrepeso em 2035. Excesso de telas e alimentação inadequada estão como as principais causas desses indicadores. Mas até que ponto hábitos estabelecidos na infância podem perdurar? E como deixar as atividades físicas mais atraentes a esse público? Veja na reportagem. O Eduardo tem só 6 anos, mas já está fazendo exame de bioimpedância que nem gente grande.
Aqui, nesta academia, na região da Pampulha, ele já faz funcional e natação. E toda a rotina dele é saudável. Em casa, a alimentação é bem cuidada. Brócolis, arroz, feijão, carne, às vezes macarrão. A mãe do Eduardo é preocupada com a saúde dos filhos, o que é importante, já que mais de 3 milhões de crianças com até 10 anos sofrem com obesidade infantil no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso, ela investe em uma rotina saudável para eles, tanto na academia quanto em casa. O principal que a gente também acredita, além do esporte e da alimentação, é um brincar funcional, saudável, com bastante movimento. Então, sempre que é possível, a gente tem esse brincar em casa e também nos espaços públicos, nos parques, nas praças, que a gente considera que isso é fundamental para o desenvolvimento deles, social, psicomotor. Pensando em atender esse público, muitas academias têm oferecido práticas de exercício para crianças. Aqui, a ideia é algo mais lúdico, que trabalhe a coordenação motora e ajude a gastar a energia dos pequenos. Acho que com toda criança a gente tem que estar explorando ao máximo, né, as diversas capacidades físicas, às vezes sem pensar muito na questão de especialização já no começo, né? Então não é o intuito da criança ganhar massa muscular, né? Ficar mais forte quando a gente pensa às vezes num adulto assim, mas a criança precisa ser estimulada a parte da coordenação, a parte da consciência corporal. Então isso aí também é importante e através da atividade física a gente consegue isso, né? Oferecer exercícios para as crianças com supervisão é uma prática aconselhável. Mas muito diferente disso, vários vídeos pela internet mostram crianças praticando musculação, com alterações no corpo, com ingestão de suplementos, um exagero que pode causar problemas. O exercício físico mal supervisionado, mal indicado, ele leva ao risco aumentado de lesões. A alimentação inadequada vai levar a um balanço alimentar desfavorável e ao invés dessa criança ter benefício com exercício, isso vai ser pior para ela. Já a prática adequada de exercícios pode trazer muitos benefícios para as crianças. Ele passa a se sentir mais confiante nas tarefas do dia a dia. Paralelamente a isso, há uma melhora dos índices, dos indicadores de saúde, né? Pressão, peso, altura, isso tudo melhora bem com a realização de exercício físico, a melhora dos exames clínicos, né, problemas de colesterol, diabetes. A Suzana já tem consciência da importância dos exercícios supervisionados das crianças e confia aos profissionais da academia o treino de seus 2 filhos. O Eduardo é só animação no treino e com certeza vai crescer com a mentalidade de vida saudável. No futuro, eu acredito que vai ser mais fácil para eles associar essas atividades que eles já fazem hoje, o esporte, a atividade física, com todas as funções que eles ainda vão exercer, de trabalho, de convívio social. Viu como é importante? As crianças também, além de terem alimentação regulada, também precisa ter atenção na hora de fazer exercícios. A proximidade do Dia das Crianças aumenta a expectativa dos comerciantes por um faturamento maior, já que é uma data das melhores datas para o comércio. Em Belo Horizonte, na nossa capital mineira, os brinquedos e as roupas infantis estão entre os presentes mais buscados. Olha só. Por aqui tem de tudo. As últimas novidades em brinquedos, jogos e livros educativos que despertam a criatividade na criançada. Camila está disposta a rodar bastante em busca de um presente para o filho de apenas 2 anos, mas não sabe ainda o quanto vai gastar. Eu estou em busca mais de brinquedo relacionado a carrinhos, porque ele gosta muito de carrinho. E aqui tem bastante brinquedo de madeira, que é o que eu prefiro para ele. E aí estou gostando bastante. Beth veio com o Matheus, de 10 anos. Vai presentear o filho com jogos que tenham como tema o futebol, uma paixão dele. Acaba que ele sempre vai nas brincadeiras que tem futebol, então algum jogo, alguma coisa assim, sabe? Aí às vezes fica difícil, porque tudo é ligado ao futebol. E de acordo com uma pesquisa divulgada pela CDL,
Feita com 200 lojistas em Belo Horizonte, 70,5% dos comerciantes esperam vender pelo menos um presente. Já cerca de 29% esperam vender pelo menos 2 presentes em cada compra feita pelos pais. A gente aumentou bastante o leque de produtos, né? Tá bem variado. E é isso, vamos ver, a gente vende mais. E esse otimismo se revela ainda mais no crescimento das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que a data ajude a injetar cerca de 2,3 bilhões de reais só neste mês de outubro no comércio da capital. O ticket médio deve ficar em torno dos R$240. Os consumidores estão numa expectativa de gastar mais do que os lojistas estão esperando, então vai ser muito bom. E outro ponto interessante é que os consumidores estão pensando em pagar principalmente à vista no Pix e os lojistas estão esperando em 3 vezes, né? Então é outro benefício também para os lojistas. E ainda, de acordo com a pesquisa feita pela CDL, os brinquedos devem ficar na preferência das crianças com 40,5%. Em seguida vem as roupas, com 18,5% e os calçados, com 10,5%. A dona desta loja no centro da cidade, que vende roupas infantis, aposta nos tecidos mais leves, tudo por causa do período seco e do calor. A gente acreditou que as mamães, os papais, titios, vovós, as madrinhas vão querer dar para as crianças as roupas mais leves, claro. Shortinho, camiseta, regata. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Tivemos um probleminha técnico, mas já estamos de volta. E para falar sobre Dia das Crianças, a gente recebe aqui no estúdio Luciana Muniz, docente da ESEVA. Boa noite, Luciana. Boa noite, Júnior. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece a sua participação. Me fala um pouquinho a importância de falar sobre educação e também falar de diversão para as crianças. Sim. A gente viu aqui nas reportagens, né, anteriores a importância que é o movimento para a criança e a experiência com brincar. Então hoje a gente precisa resgatar muito isso, que é algo que a gente fazia tanto em nossas infâncias, brincar na rua, brincar com o outro, e hoje isso vai se perdendo muito. Mas nós podemos construir umas novas culturas. Por isso que hoje a gente fala em infâncias, no plural, e não em infância, porque as infâncias, elas cuidam dessa cultura, das culturas das infâncias. Cada criança com o seu mundo, com a sua realidade, com as suas vivências e experiências, trocando com outras crianças. Certo, e você trouxe alguns objetos aqui, né? Sim, sim. Pode falar Nós temos aqui, claro, nesse mês que a gente fala da criança, né? A gente nem fala dias
da criança, a gente tem falado do mês, né, dessa experiência de estar com as crianças e de pensar com elas e não sobre elas, né? Então, pensando com as crianças, a gente tem o Jornal Diário de Ideias, que é uma experiência muito rica em que esse jornal traz reportagens com o público infanto-juvenil e para o público infanto-juvenil. Um jornal que pode ser acessado livremente e gratuitamente pelo site da DIRCO e que tem experiências aqui dentro contadas por crianças, estudantes da educação básica, familiares e outros profissionais que atuam na educação básica, compartilhando experiências. Então a gente fala até que ele é um jornal atemporal, porque a qualquer momento a gente pode abrir, folhear ou clicar, entrar no site e ver brincadeiras e diversão, ideias de leitura, sugestões de temas e várias reflexões que perpassam o nosso jornal. E é importante a criança ter esse momento lúdico, né, Luciana? Sim, sim. A ludicidade é algo, eu falo que o brincar é coisa séria. Brincar é coisa séria e faz parte da vida da criança. A criança, ela é um ser em movimento, um ser que está ali para aprender e descobrir esse mundo que a gente vivencia. E muitas vezes a gente vai tolhindo esse movimento da criança, movimento natural, de exploração, de pegar, de sentir, né, de querer vivenciar essa experiência de aprender. Então, o lúdico faz parte do ser humano. Se você colocar uma criança em qualquer espaço, ela vai arrumar algo, qualquer objeto, e vai começar a brincar com ele, porque ela cria. A criação, a criatividade faz parte do ser humano. E quando a gente tira isso do ser humano, esse ser humano cai, às vezes, no adoecimento, né, no sobrepeso que a gente viu ali, crianças muito paradas, né, nesse tempo. Então, a gente precisa resgatar na infância, agora das nossas crianças, o movimento. O estar com o outro, o brincar, a diversão, né? E tudo isso unido aos processos emocionais das crianças, porque é no brincar que a gente desenvolve as nossas emoções. E hoje a gente vê aí muitas crianças já adoecidas emocionalmente, com crises de ansiedade, com vários outros aspectos que têm preocupado muito todos nós docentes, né, nessa área. Então, como resgatar nas escolas e também nas famílias, momentos do brincar presente, né, para a exploração desse movimento da criança e da sua expressão criativa. Sim. E Luciana, além disso, as crianças aprendem a fazer poesias? Sim. Nós temos um projeto também, porque o Programa Institucional Diário de Ideias, ele tem várias ações, junto com a metodologia Diário de Ideias, que são efetivadas aí em diferentes escolas, né, alcançando mais de 9.000 estudantes hoje, mais de 600 docentes. E nessa proposta, as crianças criam. Então, o que a gente faz? A gente coloca em ação as ideias das crianças, pensando, Júnior, numa sociedade que pense com as crianças. Então, imagine um restaurante pensado com as crianças, aquilo que elas gostariam de ver, de tocar, de sentir, de experimentar. Mas hoje a nossa sociedade não pensa assim. Ela pensa para o adulto e ela escolhe um espaço até meio que afastado, para as crianças vivenciarem. As nossas ruas, os nossos parques. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas com as nossas crianças e trazer esse público. E por falar em poesia, você tem um projeto de poesia, né, em vídeo. É isso mesmo, Luciana? Sim. Pensando nas crianças, eu criei uma poesia inspirada nelas. Certo. Diretor, a gente pode colocar então esse vídeo de poesias da Luciana? Só um minutinho que você aí de casa também vai poder acompanhar. Como chama o projeto, Luciana? Diário de Ideias Cantaroladas. Então, vamos conferir. Diário de Ideias. No tumulto da rotina, uma pausa. Em um instante, meu olhar alcançou uma criança que suspirava profundamente à procura de algo. Algo que faltava e que ninguém mais, além daquela criança, havia percebido a ausência. No corre-corre da vida, no fazer o mesmo, no de sempre, faltava algo que aquela criança buscava. Escutei o pulsar do seu coração e o desejo de fazer sua voz voar, em um voo rasante, de estremecer o chão, em um desejo profundo de viver, de ser livre,
para imaginar, para criar. Uma criança que clamava por expressar suas ideias, para vê-las transformar o mundo em um sopro sereno e ao mesmo tempo intenso, de mostrar para o mundo que ser criança é movimento e que é neste embalo que estremecemos. Que nos faz conectar com a vida, que nos promove experiências que nos marcam, nos instigam, nos provocam. A criança me mostrou o que faltava diariamente, no brotar de suas ideias, um lugar de imaginado ao real. De ser ela, autora da sua própria história, registrada no mundo pelo sentir ao viver a vida. Em meio a riscos e rabiscos, compartilhar o pouso dos pássaros, pelas lentes de uma câmera que só ela sabe manusear. Como uma estrela no céu, que alcança com seu brilho o mais puro sentimento e reluz esperança, no acreditar que é o viver que nos faz sermos nós. Olha que bacana, hein, Luciana? E quando surgiu esse projeto? Como foi a inspiração dele? A inspiração foi justamente nas crianças. Em sala de aula, as crianças traziam ideias de músicas, começavam a criar poesias. E isso eu estou falando de primeiro ano do ensino fundamental. Certo. Crianças a todo vapor, produzindo, criando. E aí, observando as crianças, eu falei, gente, que tal a gente criar um CD, né, um álbum musical a partir das ideias das crianças nos diarinhos que elas traziam, né? Então, elas têm esse diário em que elas colocam suas ideias e ideias que podem ser compartilhadas, que a gente trabalha no experienciar, registrar e compartilhar. E elas registram por meio das várias linguagens, né? Então, desenhos, escrita, colagens, várias experiências como pintura. E aí, ouvindo as crianças, nós fomos então criando as músicas junto com o Luiz Salgado, nosso cantador ali de Araguari, a Mariane Ellen da Ezeba e o professor Jonathan também esteve conosco da Ezeba. E nós criamos um CD e DVD, né, que é um álbum musical de as 10 cantaroladas, com mais de 16 faixas musicais. Então, nós temos poesias e músicas. Quem quiser conferir, pode procurar no nosso canal do YouTube, do Diário de Ideias. Então chama Diário de Ideias. Diário de Ideias. Só digitar Diário de Ideias no YouTube. Encontra as poesias. Isso. Então. E também no nosso Instagram, certo. né? @Diário de Ideias Oficial. Tem todos os nossos materiais, desde o jornal, o álbum musical e várias outras experiências, porque o nosso intuito é encantar as crianças com o mundo lúdico, né? Que elas voltem então a ter essa... Voltem não, elas sempre têm, mas que nós adultos possamos oportunizar experiências em que elas possam despertar mais a criatividade e investir neste caminho. É isso. E Luciana, aproveitando que o Dia das Crianças está chegando, eu queria que você deixasse uma mensagem falando dessa importância, né, de promover a educação e também a educação com a diversão. Com a diversão. Ótimo. Então, para isso, eu vou deixar uma mensagem voltada para a sustentabilidade, que é um tema que acabou de ser falado aqui no nosso jornal. E é buscar crianças, familiares e toda a sociedade, estar junto com as crianças e aprendermos com elas. Elas têm muito a nos ensinar. É observando as crianças, estando com elas nesse tempo das crianças, não o nosso tempo acelerado, mas um tempo, né, vivido com elas. Então, oportunizem esses espaços, chamem para cozinhar juntas, para fazer experiências com qualquer material que seja jogado no lixo. Vamos resgatar esse material, uma caixa que seja, e recriar e viver novas experiências a partir, onde uma caixa pode virar um foguete e outras experiências podem acontecer. E nós vamos estar cuidando do meio ambiente também, ajudando ainda o nosso planeta, que precisa muito. E é isso aí, Luciana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. A gente recebeu aqui no nosso jornal Luciana Muniz, que é docente da Ezeba, trazendo essas informações e também tudo sobre a criança, né? Que é um mundo que você aprecia bastante, né, Luciana? Muito, muito. É um mundo que faz parte de mim. É né? verdade. E está em nós. Está em nós, né? Cada um tem a criança interior, não é mesmo? Sim. Muito obrigado, viu, Luciana? E uma boa noite para você. Obrigada, João. Bom, pessoal, o Informativo de hoje termina aqui. Outras notícias às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.